Olá, amigos do YouTube. Aqui é o professor Wanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. Nesta videoaula, nós iremos falar sobre razões, proporções e porcentagem. São objetos de conhecimento aonde que um é pré-requisito do outro. Vamos primeiro entender o que é razão e proporção. Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre os dois números. O que é grandeza? Grandeza é aquilo que você usa para medir. Então tem medida de comprimento, tem medida de massa, medida de volume, medida de áreas. E quando você acha, o coeficiente entre dois números, você está achando a razão. Já a proporção é determinada pela igualdade entre duas razões, ou ainda quando duas razões possuem o mesmo resultado. Então você tem duas razões com igualdade, então você tem o quê? A proporção. E nessa proporção, você vai ter duas razões com valores iguais. Nota que a razão está relacionada com a operação da divisão. Vale lembrar que duas grandezas são proporcionais quando formam uma proporção. Então, a operação relacionada com a razão é a divisão, sempre escrita na forma de fração. Ainda que não tenhamos consciência disso, utilizamos cotidianamente os conceitos de razão e proporção. Para preparar uma receita, por exemplo, utilizamos certas medidas proporcionais entre os ingredientes. Então, essa questão de razão e proporção, a gente usa no dia a dia. Quando vai fazer um bolo, quando vai fazer um pudim, quando vai fazer alguma coisa que você relaciona a quantidade de açúcar com a quantidade de trigo, com a quantidade de leite, com a quantidade de óleo, com a quantidade de sal. Isso é razão e proporção. Vamos aos exemplos para você entender melhor. A partir das grandezas A e B temos razão A sobre B, ou A dividido por B, onde meu B tem que ser diferente de zero. Então, toda vez que você for escrever uma razão, você vai escrever na forma de fração, que é uma divisão. Então, a grandeza A e a grandeza B, como que eu escrevo essa razão? A sobre B. E meu B tem que ser diferente de zero, por quê? Porque o denominador nunca pode zerar. Já a proporção, eu tenho o quê? Eu tenho duas razões. A sobre B é uma razão e C sobre D é outra razão. Então, eu tenho a igualdade entre duas razões, onde todos os coeficientes são diferentes de zero. Então, aqui todos os coeficientes vão ser diferentes de zero. E quando você multiplicar em cruz, o produto da multiplicação tem que dar o mesmo resultado. Exemplo 1, vamos ver o exemplo aqui. Qual é a razão entre o número 40 e o 20? Então, você vai escrever na forma de fração. 40 sobre 20. 40 sobre 20 é quanto? É 2. Então, a razão de 40 para 20 é 2. Por quê? O 40 é 2 vezes maior que o 20. Lembra-se que uma fração, o numerador é o número acima e o denominador é o de baixo. Então, para quem tem dúvida, quando você escreve 1 sobre 2, eu tenho aqui a parte de cima do tracinho, que é o numerador, e a parte de baixo, que é o denominador. Se o denominador for igual a 100, temos uma razão tipo porcentagem, também chamada de razão centesimal. Então, por isso que é bom a gente aprender a razão e a proporção primeiro, para depois aprender a porcentagem, porque estão ligados uma com a outra. Por exemplo, como que eu escrevo 30%? Eu escrevo numa razão 30
para 100, que posso escrever também na forma centesimal, que é 0,30, com duas casas após a vírgula. Além disso, nas razões, o coeficiente que está localizado acima é chamado de antecedente, que é o numerador, enquanto o de baixo é chamado consequente, que é o denominador. Então, no caso aqui, o 30 é o antecedente e o 100 é o consequente. Aí eu tenho aqui, ó, A sobre B. O A é o quê? Antecedente. E o B é o quê? Consequente. Então, o numerador é antecedente e o denominador é o consequente. Vamos ver aqui o exemplo 2. Qual é o valor de x na proporção abaixo? Nós vimos sobre razão. Agora vamos ver sobre proporção. Tá, eu tenho aqui 1 está para 3 igual 12 está para x. Como que eu vou resolver essa proporção? Voltando, o que é uma proporção? É a igualdade entre duas razões. Como eu tenho 3 valores e tenho um aqui desconhecido, eu vou achar ele. Como que eu acho isso? Multiplicando cruzado. 1 vezes x é igual a 3 vezes 12. 1 vezes x dá x, 3 vezes 2 dá 12. 3 vezes 12 dá 36. Então, o meu x aqui vai ser 36. Então, 1 está para 3 igual 12 está para 36. Se você multiplicar em cruz, 1 vezes 36 dá 36 e 3 vezes 12 dá 36. Então, o produto dele tem que ser iguais. Assim, quando nós temos 3 valores conhecidos, podemos descobrir o quarto, também chamado de quarta proporcional. Então, eu tenho aqui, ó, 3 valores conhecidos, que é o 1 e o 3 e o 12. E aí, o quarto aqui eu posso chamar de quarta proporcional. E aí, eu acho fazendo a multiplicação. Na proporção, os elementos são denominados de termos. A primeira fração é formada pelo primeiro termo, que é A sobre B, enquanto as segundas são chamadas segundo termo, C sobre D. Propriedade da proporção. O produto do meio é igual ao produto dos extremos. Por exemplo, é aquilo que eu acabei de falar. Ó, A está para B igual C está para D. Então, quando você fazer a multiplicação, ó, A vezes D tem que ser igual ao B vezes C. Quando você multiplica, né, em cruz, né, o resultado aqui do produto do meio pelos extremos tem que ser iguais. Essa propriedade é denominada de multiplicação cruzada. Então, isso aqui é que você aprendeu. É razão e proporção. Tá, vamos agora para a porcentagem. Como você vai calcular uma porcentagem? A porcentagem representa uma razão cujo denominador é 100. Então, aqui vai estar a forma genérica dela. Ó. Como que eu escrevo N%? Eu vou pegar o N e colocar sobre 100. 10%, 10 sobre 100. 15%, 15 sobre 100. 20%, 20 sobre 100. Sempre você vai escrever assim. O termo porcento é abreviado usando um símbolo, né? Que é esse símbolo aqui de porcentagem, que significa dividir por 100. Ou por isso essa razão também é chamada de razão centesimal ou percentual. Como calcular a porcentagem de um valor? Para saber o percentual de um valor, basta multiplicar a razão centesimal correspondente à porcentagem pela quantidade total. Então, eu escrevo a razão centesimal, né, que é sobre 100, e multiplica pela quantidade que eu estou querendo a porcentagem. Vamos ver aqui como você vai calcular, descobrir 20% de 200. Vamos realizar a operação. 20% de 200, aí eu escrevo 20% na forma, né, centesimal. É 20 sobre 100. E multiplicar por quem? Por 200. 20% de 200 vai ser igual a 20 vezes 2. Por que 20 vezes 2? Porque quando você divide o 200 por 100, eu tenho 2. Aí eu vou multiplicar pelo 20. Então, 20% de 200 é o quê? É 40, porque 20 vezes 2 é 40. Generalizando, podemos criar uma forma que para a conta de porcentagem. Então, x% de m é o quê? É x sobre 100 vezes o m, né? Então, você quer a porcentagem de alguma coisa, você vai colocar sobre 100 e multiplicar pela aquela quantidade que você quer a porcentagem.
Se preferir, você pode fazer o cálculo de porcentagem da seguinte forma. Primeiro passo, vamos multiplicar o percentual pelo valor. Então, eu tenho aqui, ó 20%, então vou pegar 20 vezes 20% de quanto estou querendo? De 200, então vou multiplicar. 20 vezes 200 dá 4.000. Agora, o que eu irei fazer? Eu vou dividir esse por 100. Nesse caso, né? Dividindo por 100 vai dar o quê? Vai dar 40. Observa que eu cheguei no 40. Então, é fácil. Você quer 15% de 800. 15 vezes 800. Aí você pega o resultado e divide por 100. Você quer 5% de 250. Você pega 5 vezes 250, o resultado que der, divide por 100. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Tchau, tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo.